Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Querido, hoje vamos falar um pouco a respeito de um grande homem, um homem muito conhecido na área da comunicação. Exatamente, estamos a falar do Silvio Santos. Hoje, nessa mensagem, nós vamos refletir um pouco em torno da vida do Silvio Santos e em torno do seu legado e também em torno de suas palavras. Por isso, eu quero pedir para você de coração que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe para que você possa estar ligado ao nosso canal e para que você possa receber todos os conteúdos semanais daqui no nosso canal. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. Mas antes de nós falarmos a respeito do Silvio Santos, nós primeiro temos que saber quem foi o Silvio Santos. Quem era o Silvio Santos? Silvio Santos é um nome artístico de Senhor Bravanel. Esse nome, Senhor Bravanel, é um nome hebraico. Silvio Santos foi um apresentador de televisão e empresário brasileiro, amplamente reconhecido como a maior referência na história das comunicações no país. Silvio Santos iniciou a sua carreira de comunicador na rádio, posteriormente chegando à televisão, aonde consagrou-se como uma figura central no entretenimento brasileiro por mais de 6 décadas. O Silvio Santos também conquistou o carinho do público e a expansão de seus negócios através da fundação do grupo Silvio Santos. Ao longo de sua vida, Silvio Santos também esteve envolvido em outras áreas como a música e a política. E também Silvio Santos deixou muitas frases que nos ajudam bastante para nós. Por isso, antes de nós entrarmos mesmo na nossa reflexão bíblica, gostaríamos que juntos pudéssemos ler as frases do Silvio Santos. Diz assim a primeira frase: quando o ser humano está com a razão, Deus é seu advogado. E a segunda frase diz: molde sua mente para ver as oportunidades que os problemas trazem. Enquanto uns choram, outros vendem lençóis. E a terceira frase diz: é feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar seu sonho em realidade. E a outra frase, a quarta nesse caso, diz: queres ter paz, sucesso e ser feliz? Não fale da tua vida a ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E a última frase, a quinta, diz: só saberá subir na vida quem tiver a humildade de descer quantas vezes for necessário. Uau! São frases maravilhosas, frases edificantes e frases também que nos motiva a fazermos algo. São frases educadoras, frases inspiradoras. Silvio Santos também foi um grande homem, um homem que muitos se inspiram nele através da forma como que ele se relacionava com as pessoas, a forma na qual ele se apresentava, na forma também pela qual ele se comportava com as pessoas. Era um homem bom, um homem sorridente, também um homem pensador, um homem sábio, um homem muito inteligente. E uma das frases que me marcou mais dentre todas do Silvio Santos é a frase que diz o seguinte: é feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. Na verdade, essa frase é uma frase muito, mas muito interessante, uma frase em que nós devemos refletir. Na vida, nós precisamos de sucesso, mas para podermos alcançar o sucesso, temos que ir atrás do sucesso. E como que nós podemos ir atrás do sucesso? É ir correndo, é ir soando e, acima de tudo, é ir buscando. Então, o sucesso busca-se, o sucesso procura-se. Então, essas são as frases que eu queria compartilhar com vocês do Silvio Santos. Silvio Santos nasceu 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, no Brasil, e veio a falecer no dia 17 de agosto de 2024 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Brasil, aos 90 anos de idade. Essa foi a vida de Silvio Santos até a sua morte. Mas agora, o que nós temos que agora pensar é olhar um pouco mais para a Bíblia. Olhar o que Jesus Cristo nos ensina acerca daquelas pessoas que nós amamos e partem desse mundo. O que Jesus fala em torno das pessoas que morrem. A Bíblia diz, no livro de João 11, do versos 11 a 12 a 14, diz: depois de Jesus ter dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou lá para acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu.
os discípulos de Jesus, embora que eles foram discípulos mais achegados a Jesus, aqueles que comunicavam, aqueles que comungavam com Jesus, mas os discípulos de Jesus não compreendiam claramente a morte. Os discípulos de Jesus também tinham dúvida em relação à morte. E isso também acontece conosco hoje. Temos muita dúvida em termos da morte. Temos muita dúvida em torno do que acontece quando alguém morre. Por que alguém morre? Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó e ao pó nos tornaremos. Na medida em que Adão e Eva pecaram, a morte entrou na história da humanidade. Mas vale a pena frisar e relembrar a você que a morte não faz parte dos planos de Deus. O inimigo, Satanás, é quem trouxe a morte para nós. Mas, porém, os discípulos não entenderam a morte. Os discípulos não entenderam claramente o que Jesus estava ensinando no livro de João, no capítulo 12. Jesus então falou claramente: olha, Lázaro morreu. Lázaro, aquele amigo que vocês ouviram que Lázaro estava doente, agora ele morreu. Na verdade, a morte para o cristão, Jesus Cristo, ele descreve como se fosse sono. Ele diz: o seu amigo agora dorme. Jesus Cristo, ele diz que a morte para o cristão é apenas um sono. Na verdade, a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é uma pausa na nossa história. A morte é uma pausa na nossa vida. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Essa é a vida do ser humano. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, a morte passou a ser uma realidade e Jesus Cristo, ele descreve a morte como uma pausa na vida do ser humano. A morte é um sono que um ser humano pega. E no livro de João, no capítulo 5, do verso 25 a 29, Jesus Cristo, ele vem dando uma esperança às pessoas. Diz o seguinte: digo a verdade a vocês, a hora está chegando e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que a ouvirem terão a vida eterna. Pois assim como o Pai é a fonte da vida, da mesma maneira ele fez com que o Filho também fosse a fonte da vida. O Pai deu ao Filho o poder de julgar a todos, porque este Filho é o Filho do homem. Não se admirem disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar para a vida eterna, mas aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar para serem condenados. Veja que mensagem maravilhosa que nos encontramos na palavra do Senhor, na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus vier, haverá o ressoar da trombeta. E no ressoar da trombeta, aqueles que ouvirem o ressoar da trombeta, esses ressuscitarão para a vida eterna. Eles ressuscitarão para a glória eterna. Eles ressuscitarão para reinar com Cristo um período chamado 1000 anos. Na verdade, a morte não é o fim de tudo na nossa vida. A morte é apenas uma pausa que acontece na nossa vida. Para o cristão, a morte é apenas um sono. Todos que morreram hoje estão a descansar nas sepulturas, estão no sono profundo. E diz a Bíblia, os mortos estão na sepultura inconsciente. Os mortos não sabem de nada, não lembram de nada de tudo quanto aconteceu. Mas a Bíblia dá uma esperança. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todos aqueles que morreram em mim, morreram crendo em mim, terão a vida. Por isso, querido, nos encontramos aqui a maior esperança. Que Deus possa confortar nossos corações a partir dessa mensagem. E o apóstolo Paulo vem nos trazendo uma mensagem muito maravilhosa. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 a 14. Diz: irmãos, queremos que vocês saibam o que acontece com os que já morreram. Assim, não vão se entristecer com aqueles que não têm qualquer esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos estar certos de que Deus vai trazer de volta junto com Jesus aqueles que morreram crendo em Jesus. Lembre que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia também diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo aqui vem contextualizar a ideia. Ele diz assim: todos aqueles que morreram em Jesus crendo, quando Jesus vier, eles retornarão a viver. Ou seja, quando Cristo vier, eles ressuscitarão. Então nós encontramos a maior esperança daquelas pessoas que nós amamos e foram embora. Na verdade, eles apenas estão a descansar. Eles apenas tiveram uma pausa na vida. E todos nós teremos essa pausa. Por isso a esperança é: nós somos chamados a buscarmos a Jesus em todos os momentos da nossa vida, para que quando nós possamos partir desse mundo, possamos estar aos braços de Deus, possamos descansar e quando Cristo vier, possa nos ressuscitar. Jesus é a única pessoa, Jesus é o único que vai nos despertar do sono da morte. Jesus é o único que vai nos despertar do sono profundo da morte. Por isso, somos chamados nós
abandonar todos os nossos maus caminhos, aliar-nos a Deus, buscarmos a Deus e trazer Jesus em nossa vida. E viver com Jesus e, acima de tudo, caminhar com Jesus. Ter uma vida de busca e ter uma vida de dedicação na palavra, na obra de Deus. E, acima de tudo, não desanimemos quando os nossos irmãos, quando os nossos parentes partem desse mundo. É óbvio que isso sempre vai acontecer, porque o mundo que estamos é apenas um mundo de passagem. Todos nós iremos partir. Eu sempre tenho dito que a única diferença que existe está na hora, data e o dia. Essas são as diferenças, mas todos nós iremos partir. Cada um de nós tem seu tempo marcado e quando chega esse dia não tem como, não tem volta. Aí a decisão já está tomada e tens que partir. Todos nós iremos partir, mas temos que partir com a esperança de que quando nós morrermos, iremos ressuscitar com o Senhor Jesus quando Ele vier. Por isso, querido, prepara a sua vida, prepara o seu coração, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei ele e comigo. Jesus quer entrar na sua vida. Permita que Jesus mora consigo e permita que Jesus caminhe consigo todos os dias. Que Deus possa confortar corações da família lutada nesse momento e que Deus também possa confortar a todos os fãs, seguidores do nosso querido irmão Silvio Santos. Que Deus possa te abençoar por ouvir essa mensagem e Deus possa estar contigo nesse momento te confortando. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, faça parte também de apoiar o nosso canal para poder crescer. Que Deus te abençoe e até lá.